Boa tarde a todos. Maranata. E aí no meio dessa briga aí entre pentecostais e calvinistas, né? Predestinação e aqueles que defendem a linha arminiana, né? Um contraposto de um lado. O eleito, ele é eleito para viver uma vida independentemente das consequências das suas obras. E se esquece de que elas que serão o que vai julgá-los no último dia. E os que defendem o lado arminiano, esquece que eles têm que viver essa mensagem que eles pregam, né? A Bíblia é clara em dizer que instrutor de ignorantes é aqueles que é conhecedor da lei, e além de conhecedor, praticante, porque tem uma lei dentro da arca que foi vista no céu, e tinha um livro da lei para preparar o povo fora da arca. E será que Paulo defende a predestinação do lado calvinista apresenta? Será que a Bíblia defende a salvação que o lado arminiano apresenta, vivido até por muitos evangélicos? Segundo que Romanos 8 vai escrever, ele diz 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a predestinação é nos tornar a imagem do Filho de Deus. Essa é a graça de Deus, hein? Efésios 2:10, tornarmos a imagem do nosso Criador. Mas tem como a gente se tornar a imagem do nosso Criador sem essa graça que é o dom divino? Ou tem como a gente se tornar a imagem do nosso Criador sem uma vivência, uma comunhão especial mediante a sua vontade? O lado calvinista coloca essa predestinação como essa eleição, independentemente daquilo que você faça, que você já foi uma vez salvo. O lado arminiano, defendido pelos pentecostais, colocam que você não é predestinado dessa maneira, mas esquece de viver de uma forma de demonstrar ao mundo, através de suas obras, que está realmente fazendo a vontade de Deus por completo. Tem muito sincero dos dois lados, né? A teologia calvinista é uma teologia muito bem aceita no mundo cristão, né? Tem seus erros, mas tem seus acertos, ajuda demais. Os caras escrevem aí livros, né? Cristãos aí de extrema importância. Mas onde mora o perigo? Quando a gente vai para Pedro, 2 Pedro, né? Versículo 2 Pedro 2:10. Isso, 2 Pedro 1:10. Ele diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. E assim vocês estão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa eleição ela tem que vir ser confirmada através do empenho de viver de acordo com aquilo que foi proposto por Deus. Olha, quando a gente volta lá no livro de Romanos, a gente lê para entender o contexto. Ele vai dizer lá no capítulo 8, versículo 31, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos, não só pelos eleitos, por todos, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, um lado a predestinação praticamente anula o sacrifício de Cristo, que morreu por todos, 1 João 3,16. E o lado vivido pelo mundo pentecostal arminiano esquece que também tem de confirmar, né, essa graça. E aí, quem está certo? Onde encontrar o equilíbrio, né? O ponto-chave, quando a gente vai estudar o livro da lei,
é que a gente tem que se lembrar do que Deuteronômio 11 diz. Né? Olha aqui. Deuteronômio 11, 26 ao 28. Preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhe ordeno. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno, mas para seguir Deus desconhecido. Interessante é que o lado arminiano pentecostal e o lado calvinista defende a abolição da lei. Estão escolhendo o que para isso? E se colocando do lado da maldição de uma maneira proposital, eles se esquecem, de certa forma, que o propósito da cruz não foi abolir a lei. Veja só o que Paulo diz em Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aí que você vai entender a conversão. Essa predestinação a nos tornar a imagem de filho de Deus. Que é o ser humano deixar que... Ele não vai deixar de ser pecador enquanto viver nessa terra e não for transformado totalmente. Ele abandona os erros e passa a levar uma vida a ser transformado diariamente, ser modelado por Cristo, pelo Espírito Santo, pela sua palavra. E aí sim ele vai se preparando nessa caminhada. Vai se tornando semelhante à imagem de Cristo. Lembra dos apóstolos? A Bíblia diz que disseram que eles eram cristãos porque eram semelhantes a Cristo. E aí? Será que esses dois lados estão vivendo essa semelhança? O que você tem a me dizer? O que você tem a parar e pensar sobre esse assunto? Mas veja só o interessante, né? Os dois lados praticamente defendem a abolição da lei. Principalmente quando lê ali Gálatas 3, né? Fé é obediência à lei. Mas primeiro, o que é a fé? Né? Tá certo ali. Primeiro vem a fé, depois a obediência à lei. Porque se você não tiver fé e conhecer aquilo que Deus pede, do que adianta? Obediência é uma lei que te aponta o pecado. Então, a fé, ela é o resultado de um conhecimento de um Deus que te pede para viver, independente da circunstância e do seu estilo de vida, de acordo com a vontade dele. E aí você vai entender o propósito da lei na sua vida. E você vai entender a necessidade de um Salvador e a necessidade da graça de te transformar à imagem desse Salvador. Veja só o que Gálatas 3:10 diz. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, por está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as palavras escritas no livro da lei. O livro ficava fora da arca. Tinha seu propósito. Mas para que veio a morte de Cristo? Visto que a lei apontava um pecado que nos separa de Deus. Versículo 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebesse uma promessa do Espírito mediante a fé. Ora, a fé vem a promessa do Espírito. Você conhecer Deus, o Espírito Santo começa a te modelar, a te preparar e fazer entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós não sejamos pecadores, mas por nós mesmos nós nunca vamos ser. Por isso vem a graça. Mas o contraponto é que a partir do momento que a gente conhece a Deus, a gente entende que aquela eleição não foi uma eleição, uma predestinação para levar a gente a viver segundo as nossas obras, segundo o nosso desejo carnais, e dizer, já estou eleito mesmo, que se lasca o resto. E também não é igual ao lado arminiano, que diz que prego uma coisa que não vivo. Principalmente do lado pentecostal. E quando na briga aí entre eles, que vai citar Atos 13:48, se a gente analisar o contexto que vem
que vem falando ali a carta, o 48 ele vai dizer: ouvindo isso, os gentios alegaram e se bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Receber a vida eterna implica tanto a fé humana quanto a determinação divina. Mas e aí, o sacrifício da cruz? Jesus desceu da cruz e ressuscitou. Mas aquele sacrifício lá tem dois lados, o perdão. De quem dá, que é Deus, e de quem recebe, que somos nós. Eu e você aceitamos esse perdão diariamente? Confirmamos essa eleição? Ou, já que morreu mesmo, estamos salvos, predestinados, viveremos segundo os nossos pecados, que Deus já nos elegeu? Ou preciso fazer, né? Não existe essa eleição divina, mas eu estou pregando uma verdade e não estou vivendo. E aí, de que lado você quer ficar? Para que lado você quer ir? É dois caminhos. Cristo apresentou, o da vida e o da morte. Escolha a vida, Deus te oferece a vida. Sabe quem recebe a morte? É quem olha para a lei e não cumpre o que está lá. Mas devemos cumprir mediante o Espírito Santo. A letra da pedra mata, mas a letra do Espírito vivifica. E o Espírito quer botar essa lei aqui e aqui, para nos fazer entender o propósito, que é nos apontar para um Salvador que irá nos redimir no último dia. E para a gente fechar aqui, só quero ler aqui o último texto, né, que tanto o calvinismo defende, a eleição sobre Jacó e Esaú. A gente não pode se esquecer que Jacó também teve dois lados, né? O lado bandido e o lado depois do arrependimento se converte, né? Então, Gênesis 27, 12. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo. Fazendo de tolo, em vez de bênção trarei sobre mim maldição. E aí, tanto arminianos como calvinistas. O dia que o pai realmente for fazer o teste, mediante o livro da vida, os registros que está no céu, sobre vocês, o que vocês terão atraído? Um falou uma coisa, mas não viveu. E o outro não quis viver o que Deus pedia. Pense nisso. Um abraço e até a próxima.